Hoje vou falar de um assunto super importante, importantíssimo para o momento, né, que é perda de pacientes, como evitar, né, qual é o motivo e como evitar a perda de pacientes. E aí quem está aqui comigo, fala para mim de onde é, né, se está com o consultório, se já pretende voltar aos atendimentos na próxima semana, né, conta para mim como é que tá. Eu tenho pessoas aqui do Brasil todo nas lives, e isso é muito gratificante. Fico muito feliz em poder ajudar dentistas do Brasil todo, né? Tenho feito lives diárias a respeito de retomada, como retomar o seu consultório, como retomar os seus atendimentos nesse momento aí em meio à crise, né? Que esse é o nosso momento, é um momento de crise. E aí, eu sou Carla Alvarenga, para quem não me conhece ainda, sou cirurgiã dentista já há 24 anos, há mais de 24 anos, e tenho compartilhado aqui pelas redes sociais já há alguns anos os caminhos para o crescimento dentro da odontologia. E estamos vivendo um momento desafiador e vão ser necessárias ações, né, nessa retomada, ações diferentes dentro do consultório, não só em relação ao atendimento em si, a biossegurança, como também em relação aos pacientes, né? Eu digo em relação ao relacionamento com os pacientes. Hoje o assunto vai ser 3 motivos para perder pacientes. Quais são os 3 motivos principais de perda de pacientes no consultório, né? E como evitar que isso aconteça? Isso acontece, né? Quem está no atendimento sabe que de vez em quando com um paciente ou outro acontece algum tipo de problema ali dentro e ocorre a perda do paciente. Ou em muitos casos, né, o dentista perde o paciente até antes do paciente chegar no seu consultório. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque nesse momento que a gente está vivendo, né, de retomada mais lenta, o que vai acontecer? Os atendimentos de muitos dentistas vão diminuir. Os dentistas estão espaçando mais os atendimentos entre um paciente e outro, ou seja, vai diminuir a quantidade de pacientes atendidos e o dentista vai precisar aprender a minimizar as perdas desses pacientes, né, para ter o maior retorno aí possível, tá? Então, vamos falar sobre isso. Eu já trabalho aqui, como eu falei, já tenho 24 anos de experiência e com uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, com mais de 81 mil pacientes atendidos, né? Então, é claro que é impossível a gente satisfazer a todos, né? Conseguir realmente dar um atendimento de excelência e satisfazer e todos os pacientes saírem satisfeitos do consultório, né? Dizem, é impossível agradar todo mundo, e isso acontece também dentro do nosso consultório, dentro do nosso negócio. Imagina, eu com uma experiência aí com mais de 81 mil pacientes atendidos, quantas situações a gente já viveu ali dentro da minha rede de clínicas. E aí é sobre isso que eu venho falar aqui, né? Existem pesquisas no varejo, pesquisas de produtos, né? Que mostram também quais são os maiores motivos de insatisfação dos clientes, né? E o que leva uma pessoa a não estar mais conosco no nosso consultório, a não ser mais nosso cliente, nosso paciente, é alguma coisa que aconteceu ali dentro do consultório que trouxe insatisfação. Tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso e conversar sobre isso, né, para minimizar as perdas. E nesse momento é crucial, né? Então, o que eu trouxe aqui, né? Primeiro, eu aprendi durante todos esses anos de experiência que a gente precisa ouvir os nossos pacientes, né? Ouvir também quando eles estão insatisfeitos. Eu costumo dizer para a minha equipe assim, o paciente que reclama, na maioria das vezes, eu agradeço
a ele aquela reclamação, né? Eu preciso escutar, eu e minha equipe precisamos escutar o que o meu paciente, o meu cliente tem a dizer. Se alguma coisa aconteceu ali no atendimento, em qualquer momento, em qualquer contato, momento de contato com alguém da minha equipe, seja funcionário, seja cirurgião dentista, e não agradou o paciente e trouxe algum problema, alguma dúvida, é preciso que a gente escute, que a gente ouça o cliente, né? Mas não só ouvir por ouvir já com o pé atrás, ouvir já culpando o paciente, porque ele não entende, porque ele que não valoriza, né? Ele é que é chato, né? Ele é que não sabe como são as coisas no consultório. Não, eu digo ouvir com o ouvido de melhorar sempre, né? Buscar sempre melhoria. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando eu converso com alguns dentistas e falo sobre atendimento, qualidade no atendimento, sobre satisfação do paciente, muitas vezes o dentista fala: Carla, mas eu dou um atendimento extraordinário para o meu paciente. Eu sou ótima no atendimento dele, ele não tem do que reclamar. E aí eu fico pensando comigo, será que a gente nunca tem como melhorar? Então, quem diz que já faz algo com excelência, não está enxergando que é preciso e é sempre possível e sempre importante a gente buscar a melhoria, né? Melhoria contínua no atendimento. O dentista busca isso sempre na área técnica, não é? Não sei que especialidade vocês fazem aqui, coloca aí para mim que especialidade, que áreas, né? Que área vocês atuam, se é ortodontia, se é implante, para eu entender qual é a especialidade de vocês, ou a área que vocês mais gostam. Na área técnica, na área odontológica, eu digo técnica porque são técnicas odontológicas, né? O dentista busca melhoria contínua, tá? A vida toda se atualizando, não é assim? Se atualizando, se especializando, e aí quer entender de outras áreas também e busca outros cursos, mas isso costuma ser, em mais de 90% dos casos, só na área de odontologia. Aqui, ó, ortodontia, periortodontia, tem muitos ortodontistas que participam aqui ao vivo comigo. E aí, a melhoria contínua precisa estar em todas as áreas no consultório, tá? Aqui, ó, sou clínica geral, mas faço atendimento a crianças. Sim, então, a gente vê diversas áreas diferentes aqui da odontologia, né? E na área de atendimento ao paciente, porque atender bem o paciente não é só ter uma boa comunicação com ele ali, conversar, né? Enfim, bater papo, né? Tem muitos dentistas que gostam de bater papo ali com o paciente. Isso é bom, gera um relacionamento, mas isso não traz a satisfação do paciente em relação ao tratamento e em relação a tudo no seu consultório, tá? Então, aqui, ó, pediatria e ortopedia, orto e pediatria, eu sou ortodontista e odontopediatra também. E aí, o que é que eu vou falar aqui? Então, os 3 motivos principais, vamos entrar aqui no assunto. Os 3 motivos principais de perda, tá? Primeiro, é o atendimento. É o atendimento que não satisfaz o paciente. Tá? O que é atendimento? Atendimento são todos os pontos de contato que o seu paciente ou seu potencial paciente, aquele que nem foi no seu consultório ainda, todos os pontos de contato do seu paciente, do seu potencial paciente com a sua equipe de funcionários, com a sua equipe de dentistas, se você tiver algum colega que trabalha junto com você. Então, imagina só, né? Se você tem uma recepcionista, vamos ver quem aqui tem funcionário, tem uma recepcionista, né? É muito importante, escreve para mim se você tiver. Quem tiver uma recepcionista, é muito importante você dar um treinamento básico para ela,
Porque muitos pacientes são perdidos, né? E aqui a gente está falando de perda de pacientes. Muitos pacientes são perdidos no atendimento ali da sua recepcionista, seja por WhatsApp, seja pelo telefone. Hoje, muitos contatos são via WhatsApp, tá? Então, quem tem uma recepcionista precisa dar um treinamento básico para ela. Ela precisa saber o que é um bom atendimento, né? Você precisa saber e ensinar isso para ela. E depois, verificar se ela está fazendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Paciente que nunca viu você, que não te conhece, né, ou viu pelas redes sociais, mas nunca foi no seu consultório, não te conhece pessoalmente, vai ligar para agendar uma consulta. Se nessa ligação ou nesse contato de WhatsApp, ele não for bem recebido pela sua recepcionista, ele pode ser que não agende naquele momento. Então, por exemplo, falar o telefone sorrindo é muito importante, ter clareza nas informações, né? Perguntas, pegar todos os contatos daquele paciente naquela ligação. Então, aquele primeiro contato, né, buscar a recepcionista, buscar resolver os problemas de horário, por exemplo, daquela pessoa que quer agendar. Isso é muito comum, parece óbvio, mas é óbvio mesmo. Muitos consultórios barram agendamentos ali na hora de oferecer um horário para o paciente. O paciente, por exemplo, só pode no final da tarde e ela não encontra aquele horário no final da tarde. Ela simplesmente diz que não tem. E sempre que a recepcionista no telefone diz a palavra não, isso já bloqueia aquele paciente, principalmente se for a primeira vez, né? Um agendamento de primeira consulta, ou seja, é um contato ali super especial, tá? Então, o primeiro motivo de perda de pacientes, né, e tem pesquisas sobre isso, é o atendimento. O atendimento da sua recepcionista ao telefone, no WhatsApp, é o atendimento dela ali no seu... ali na sua recepção, né? Então, o atendimento dela na sua recepção é muito importante, porque é o primeiro contato físico ali com o seu consultório, com você. Na verdade, o primeiro contato do paciente com você, quem tem a recepcionista no meio, é através dela. Tá? Então, é muito importante ali ela tá bem uniformizada, ela ter uma boa postura, saber conversar, né? E cabe ao cirurgião dentista dar esse direcionamento para sua funcionária, tá? Então, o atendimento é muito importante, e o atendimento em todas as sessões, né? Eu estou falando aqui na primeira consulta, mas em todas as consultas isso é muito importante, né? Em todas as consultas, porque... até aquele paciente, por exemplo, de ortodontia, que vai todos os meses no consultório, todo mês está lá, ou a cada 2 meses, cada 45 dias, depende do tratamento, às vezes é num mês que acontece um probleminha ali de atendimento na recepção, ou a recepcionista não está muito bem naquele dia, está meio mal-humorada, enfim, é que você pode perder o paciente. Então, é fundamental o treinamento e a avaliação depois, ou seja, você ficar ali, você ouvir como a sua recepcionista está conversando, como é que ela resolve as questões, se um paciente liga reclamando de alguma coisa, como é que ela está resolvendo isso, está passando para você, como é que você está ouvindo isso também, tá? Então, o primeiro motivo é atendimento. E a gente sempre pensar que experiência o nosso paciente está tendo no nosso consultório. Isso é fundamental. É uma experiência positiva? Todo mundo quer se sentir bem em algum lugar, quer se sentir bem. E dentro do consultório a gente precisa criar um ambiente ali para as pessoas se sentirem bem. Tá? E o relacionamento, o contato ali com a sua recepcionista, a forma como ela recebe, como ela fala, como ela se comunica,
né? Como ela direciona o paciente, se o dentista está atrasado ali num atendimento pode acontecer, como é que a recepcionista passa isso para aquele paciente que está esperando na recepção. Então, tudo isso é atendimento, tá? Um outro ponto é o tratamento em si. Então, qual outro motivo de perda de pacientes? Esse aqui é óbvio, né? O paciente não ficar satisfeito com o tratamento odontológico, tá? E aí, o que acontece? Aí já é lá com o cirurgião dentista. Tá? E pode acontecer, é aquela prótese que ficou mal adaptada, é uma restauração que, enfim, o paciente ficou com sensibilidade depois. Não acontece? Acontece. Né? Quem disser aqui que não acontecem alguns problemas, isso precisa ser pontual. Né? Na técnica odontológica é porque está atendendo muito poucos pacientes, poucas pessoas. Né? Porque isso acontece. É claro, sempre é importantíssimo a melhoria contínua, e isso o dentista faz muito bem, né? De sempre se atualizar, sempre melhorar na técnica odontológica, né? Sempre buscar mais soluções odontológicas para o seu paciente. Mas é claro que é uma realidade, é um dos motivos de perda de pacientes. Né? No varejo, o que é? Quando um produto não é bom. Então, o cliente foi lá, foi muito bem atendido na loja, comprou um produto, levou para casa e não funcionou bem, não resolveu o problema dele. Né? Então, insatisfação, né, do cliente. Pode perder aquela loja, pode perder, ou aquela marca, pode perder o cliente. E nós, no consultório também, né, numa falha na parte técnica, sim, podemos perder pacientes. E um ponto importante é entender o seguinte, eu costumo dizer assim, de cada um paciente que reclama, que se queixa de algum problema, tem 10, pelo menos, que nem falaram nada, mas que não voltaram. Né? Ou seja, aquele paciente que reclama, ele tá te dando uma chance, na maioria das vezes, é claro, né? Tudo depende do que aquele paciente está falando, isso precisa ser analisado, mas ele te dá a chance de você melhorar naquele ponto. Né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que ouvir, né, criticamente as reclamações. Tá? E aqui vem um terceiro ponto, um terceiro motivo de perda de pacientes, né, que é a falta de suporte. Né? O suporte ao cliente. Suporte ao cliente é o quê? É ouvir o que ele tem para dizer. Então, em algum momento houve um problema ali, ou com a recepcionista, ou com o cirurgião dentista ali dentro do consultório, durante o atendimento. Ok, então que problema foi esse? Né? Então, vamos ouvir, vamos analisar, vamos tentar resolver. A prótese ficou mal adaptada. Sim, vamos ver qual é a solução. Será que ficou mesmo onde? Né? Eu costumo dizer assim que, na maioria das vezes, o paciente não reclama porque gosta de reclamar. Né? É porque realmente algo aconteceu. E nós precisamos ouvir. Isso não é muito fácil, né? Geralmente a gente não quer, a gente acredita que a gente faz tudo certo, né? Que tá tudo perfeito no nosso atendimento. Mas é claro que não. Não existe isso. Temos sempre que melhorar. Né? A gente tem assim um mundo de melhoria pela frente, tá? Aqui, vamos ver, ó. Você costuma ou recomenda perguntar ao fim da consulta se o paciente está satisfeito? Eu vou falar sobre isso, tá? Daqui a pouquinho. Vou terminar aqui os 3 motivos e aí eu vou dar a minha recomendação e que funciona muito bem, tá? Que é algo bem simples de se fazer. Então tá, então o suporte ao cliente é muito importante e é um dos principais motivos de perda de paciente, é não dar o suporte, né? Ou seja, não ouvir, não dar um retorno, não conversar sobre aquele problema e tentar resolver,
né? Eu já passei por vários casos, vários momentos e por diversos motivos, diversas situações diferentes, de recuperar um paciente que estava praticamente perdido, né? Que fez uma reclamação, que teve um problema ali dentro da minha clínica, que eu conversei com essa pessoa, né? Que eu dei uma alternativa ali para a gente resolver aquele tipo de problema, já em relação a atendimento, já em relação a técnica odontológica, sim, né? Quem nunca? É claro, né? A gente tem que falar sobre as coisas abertamente, né? Sobre as dificuldades também que existem no consultório. E aí eu recuperei esses pacientes. Não são todos que a gente consegue, mas a gente minimiza muitos problemas também com o diálogo. Então, quando a gente simplesmente ignora e deixa para lá um paciente insatisfeito, você, além dele ainda poder ter uma imagem muito negativa sua e passar isso adiante, né? Falar de você, puxa, mas aquela dentista não resolveu, eu não gostei do atendimento ou do tratamento, e lá naquele consultório ninguém fez nada, me deixou, eu gastei lá e tal, e eles não resolveram o meu problema, né? Então isso traduz uma falta de diálogo ali do cirurgião dentista, do dono do consultório, né, com o cliente. Afinal, ele te escolheu, ele confiou ali no seu atendimento, então dar um suporte é muito importante, né? Dizer que você está ali ouvindo, sim, que você vai sim tomar as providências, ou é um problema na parte técnica, vamos avaliar, ver se é um problema mesmo, como é que vamos resolver, qual é a sensação, o sentimento ali do paciente em relação àquilo. Um exemplo muito simples aqui, clareamento, né? Quando o paciente tem uma expectativa X sobre o clareamento, né? Que vai fazer clareamento e vai ficar com os dentes brancos, né? Super brancos, e não tem uma clareza em relação ao cirurgião dentista, em relação àquele tratamento, né? Que o clareamento não é branqueamento, que tem um limite para clarear os dentes e tudo mais, ou seja, o paciente criou uma expectativa muito alta e o resultado não foi aquele, né? E isso vai gerar insatisfação, né? Então é muito importante entender da onde vem a insatisfação e em que ponto será que houve uma falha ali no contato e que gerou esse problema, né? Porque, como eu falei, pode ser no atendimento de uma recepcionista, no atendimento de uma auxiliar, até dentro da sala clínica, e pode ser no contato com o dentista. O problema na técnica, ou seja, a falha do tratamento, sim, pode acontecer, uma moldagem que distorceu e aí a prótese veio, enfim, né, veio mal adaptada, por exemplo, ou até no atendimento, na falta de clareza, né, na falta de explicabilidade do dentista em relação ao tratamento para o paciente. E eu nem digo na primeira consulta, isso em todas as consultas. É preciso tomar muito cuidado, né, com tudo que a gente fala, todo o atendimento, como lidar ali com o paciente e, acima de tudo, ouvir, né? Ouvir é o mais importante. Falhas acontecem, né? Somos humanos. Enquanto forem seres humanos que estão no atendimento ali, né, podem acontecer e vão acontecer ali algumas falhas eventuais. Mas, quanto mais você tiver uma equipe treinada, quanto mais você estiver atento a melhorar o atendimento, preocupado, o que é que eu posso fazer de melhor, como é que eu faço para melhorar isso tudo, menos pacientes você vai perder, tá? E aí o que fazer, né? Em relação à satisfação, porque satisfação é algo subjetivo. Como eu falei aqui, pode acontecer problemas em diversos momentos ali de contato do paciente com a sua equipe. Tá? No final do tratamento,
E aí eu vou pedir para você aqui, ó, chama aqui um amigo dentista para participar também, compartilha essa live com aquele amigo que você quer que esteja aqui com a gente, que crie com a gente aqui uma comunidade de dentistas que vão crescer, que vão retomar os seus atendimentos e crescer dentro do seu consultório ou dentro da sua clínica. E aí o que é que eu sugiro que você faça? Faça uma pesquisa de satisfação ao final do tratamento. Então, o paciente acabou um tratamento, por exemplo, de reabilitação, né? E aí, no final do tratamento, você pede para ele preencher uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa ali no papel mesmo. Ah, Carla, não sei fazer nada na internet, porque você pode usar também, mandar por WhatsApp para ele fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Tem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, pelo Google Forms. Google Forms é muito simples de você colocar as perguntas que você quiser ali, fazer para o seu paciente e mandar um linkzinho ali, um link de uma pesquisa, manda no WhatsApp dele, tá? E aí, o que é importantíssimo ter nessa pesquisa de satisfação? Até marquei aqui. Tá, qual que é a pergunta de ouro? Você pode fazer várias perguntas, perguntar em relação ao atendimento da sua recepcionista, né? Como é que a pessoa classifica ali aquele atendimento, se gostou, se não gostou, bom, muito bom e ruim, péssimo. Então, você pode colocar ali, graduar. Mas a pergunta muito importante aqui é: como você se sente ao final do tratamento? Então, essa pergunta não pode faltar. Como você se sente ao final do tratamento? E aí você colocar ali, satisfeito, né? Pode ser muito satisfeito, satisfeito e insatisfeito. Pode pôr 3 opções, né? Muito satisfeito, satisfeito e insatisfeito. E aí embaixo você coloca motivo e deixa um espaço para a pessoa escrever. Então no Google Forms ou qualquer outra, ou até no papel ali, se você quiser uma pesquisinha ali impressa, você sem pôr nome, a pessoa pode não colocar o nome se não quiser, você deixa um espaço para ela escrever. Então, qual foi o motivo da insatisfação dela? Se ela estiver insatisfeita, ela vai lá, ela vai escrever, né? Se ela ficou super satisfeita, muito satisfeita, né, tá feliz da vida com o resultado, ela também vai colocar o motivo ali, tá? E aí é importante você saber, então, onde é que eu tô acertando? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu posso melhorar? Será que esse motivo de insatisfação, será que procede ou não? Aí você começa a entender mais como é satisfazer o cliente lá dentro do seu consultório. E só o paciente satisfeito, muito satisfeito, é que vai te indicar para outras pessoas. Como o dentista muitas vezes vive do boca a boca, e o boca a boca é lento, só que você pode acelerar isso se você tiver atenção na satisfação do seu cliente ou do seu paciente, tá? E aí, então, tem a pesquisa, faça uma pesquisa. Carla, eu sou ortodontista, os tratamentos duram 2 anos, né? Você pode fazer uma pesquisa um pouco diferente para esse paciente, a cada 6 meses, mandar uma pesquisa para ele de satisfação, né? Como é que você está se sentindo com o tratamento, né? Estou muito satisfeito ou insatisfeito, né? Em relação à recepcionista, em relação ao cirurgião dentista, você pode dividir essa pergunta para entender se a sua recepcionista tá indo bem ali no relacionamento com os pacientes ou não, tá? Porque muitas vezes eu já vi, como eu digo, eu já tenho uma experiência de mais de 81 mil pacientes atendidos nas minhas clínicas, aqui na região de Campinas. É bastante gente, né? E já aconteceram diversas situações, né? E eu já vi pacientes que amavam o dentista lá dentro, mas tinham um problema com a recepcionista. E muitas vezes a gente demora para entender isso e para solucionar, porque precisa daí solucionar isso rápido. Para isso, primeiro, tem que ouvir o cliente, né? Algumas vezes a gente descobriu isso através de pesquisa de satisfação, separando, perguntando da funcionária e até a sua recepcionista, se souber,
né, que você está fazendo esse tipo de pesquisa, ela vai caprichar mais ali no atendimento, né, porque ela sabe que ela vai estar sendo avaliada pelos pacientes. E isso é muito bom. E claro, você colocar ali para ela, para a sua equipe, que isso simplesmente é para vocês melhorarem o atendimento, né? Que não é para, enfim, para mandar ninguém embora, né? Enfim, né? Não é para dar bronca em ninguém, nada disso. É para melhorar o atendimento, para entender quais são os pontos de melhoria ali, tá? Isso é fundamental. E quando você deixa isso claro para a sua equipe fala, puxa, que legal. Então, vamos lá, vamos colaborar também e vou fazer o meu melhor, tá? Então, é muito importante entender quais são os 3 motivos de perda de paciente, tá? Então, eu não sei se vocês já passaram por algum desses desafios aqui, se aconteceu já, né, com vocês, que vocês souberam, muitas vezes a gente nem sabe qual é o motivo, se foi um desses 3 que eu falei aqui, ou um problema no atendimento com alguém da sua equipe, ou na recepção, ou dentro da sala clínica, com o próprio cirurgião dentista, né? Ou um problema na técnica, né? Um problema na hora do tratamento, no resultado do tratamento em si, ou então, né, aquele paciente que queria ser ouvido e não foi, problema no suporte, quer dizer, no pós-atendimento. Então, esses 3 são os principais motivos aí de perda de paciente. E a gente está aqui falando sobre paciente insatisfeito, né? Sobre satisfação do paciente, que é algo tão subjetivo, e a busca nossa deve ser incansável, né? Incansável em direção a satisfazer o paciente, tá? E aí, uma vez eu ouvi um vendedor, né, um vendedor falando sobre uma fórmula, não me lembro nem quem foi na época, mas a fórmula ficou na minha cabeça e eu falo muito sobre isso, a fórmula da satisfação, tá? Aqui, ó, Lana, e quando se quer eles não respondem a pesquisa? Assim, nem todos vão responder a pesquisa, tá? Mas uma amostragem você vai ter. Claro, nem todo mundo responde, mas é importante você, só do paciente saber que você faz uma pesquisa, isso já agrega algum valor. Puxa, a minha dentista está me mandando uma pesquisa de satisfação, então ela está preocupada se eu fiquei satisfeito com o tratamento, com o atendimento, com o tratamento. Tá? Então, isso já é algo diferente, se você já vai se diferenciar ali dos outros dentistas. Mas é fato que nem todo mundo, aliás, a maioria não responde, né? É a minoria, mas você sempre fazendo isso, você vai tendo cada vez mais dados, tá? Que são fundamentais para entender onde melhorar o seu atendimento, tá? E aí, como eu disse aqui, existe uma fórmula da satisfação do cliente ou do paciente, né? Que fórmula é essa, Carla? A satisfação, ela é proporcional, né? Ela é igual ao resultado do tratamento, ou resultado de tudo, de todo o atendimento, dividido pela expectativa. Então, é aquilo que eu falei antes. Quanto maior for a expectativa do paciente e o resultado não for tão bom, a satisfação vai ser baixa, né? Então, lembra na matemática, satisfação é igual ao resultado em cima dividido pela expectativa. Quanto maior aqui embaixo a expectativa, o resultado não é bom, não foi mais ou menos para o paciente, né? O resultado para o paciente, ele vai ficar insatisfeito, a satisfação dele vai ser baixa. Tá? E o que é o resultado e a expectativa, né? O resultado é tudo que ele considera como qualidade ali dentro do atendimento. Tá? Então, é aquilo, se tem um problema ali com a recepcionista, o resultado seu já caiu. Né? Se o tratamento é demorado demais, a expectativa dele era que em 1 mês já tivesse tudo pronto, aquela reabilitação pronta, já a expectativa dele era grande, mas ele vai ter um resultado que não condiz
com a expectativa que ele tinha. Tá? Então, é sempre importante a gente pensar nesses dois elementos. Qual é a expectativa? E a gente tentar, né, o dentista tentar sempre descobrir o máximo possível qual é a expectativa do paciente. Até para falar nessa linguagem com ele. Né, para entender se ele vai poder levar esse resultado, né, vai conseguir satisfazer o paciente. Será que vai conseguir chegar ali na expectativa que o paciente tem, né, em relação ao tratamento? Por exemplo, a expectativa dele é fazer uma prótese em uma semana. Será que isso é possível? É importante você entender qual é a expectativa do paciente, o que é importante para ele, o que é que ele dá valor ali, para você entender até onde você pode satisfazer essa expectativa dele ou não. Muitas vezes a gente tem limitações, né? Mas se isso não ficar claro ali na sua comunicação, o paciente vai ficar insatisfeito. Aí vem a insatisfação. Tá? Então, tem diversos elementos aqui que a gente precisa considerar, né? Que é resultado, que é valorizado pelo paciente, que ele quer. Né? E até onde o dentista consegue chegar. Porque quando você já alinha as expectativas já na primeira consulta, já no início do tratamento, quando alinha as expectativas, ou seja, olha, a expectativa sua está muito alta. Esse tratamento não vai trazer esse resultado, vai trazer esse aqui. Quando você já alinha no início, você tem muito menos problemas, né, do que quando não faz esse alinhamento e deixa lá no final do tratamento, aí o paciente descobre que aquilo que ele pensava que ia acontecer, a expectativa dele, não vai se realizar. Aí ele tem uma satisfação baixa, ele não te recomenda para ninguém, não retorna, muitas vezes não reclama, né, mas você não alinhou ali as expectativas. E aí você não tem uma satisfação positiva do seu paciente, tá? Aqui, ó, pode ser feito pelo WhatsApp a pesquisa? Pode, né? Como eu falei, você pode usar, por exemplo, que é o que eu uso, né? Mas existem outros recursos, pode usar o Google Forms. Entra lá, Google Forms, é só você faz uma pesquisa muito simples, né? Aquelas pesquisas que você manda o link para a pessoa, né? Ela abre ali o link e tem as perguntas e aquelas bolinhas que ela vai clicar ali, que ela vai escolher, e você pode deixar um espaço para ela escrever, né? O mais interessante aqui é ela escrever. Aquelas pessoas que muitas preenchem a pesquisa, mas não escrevem nada. Então, colocam lá, muito satisfeito, mas não põe o motivo, né? Satisfeito ou insatisfeito e não coloca o motivo. O mais importante para a gente é o motivo. Por quê? Onde foi? Né? Onde foi que eu acertei, né, para aqueles pacientes muito satisfeitos? E onde foi que não foi bom para ele? Por que não foi bom? Tá? E aí você entender e buscar e sentar e ouvir, né? Ler aquela pesquisa com, como eu falo, com o olhar de melhoria contínua. Isso é fundamental, porque o paciente satisfeito é aquele que já te conhece. Primeiro, o muito satisfeito, né, principalmente, primeiro ele retorna, né, você fideliza essa pessoa e você tem indicações, né, que um paciente tão precioso é aquele paciente que já vem indicado. Indicado pelo seu próprio paciente, é muito fácil você fechar tratamento com ele, né, porque ele já vem confiando em você. Né? Alguém que já passou pelo seu atendimento, pelo seu tratamento, pelo atendimento da sua equipe, gostou, mas gostou muito que recomendou. Ninguém recomenda um médico, um dentista ou qualquer outro profissional, né, alguém que faça até um serviço em casa, se a pessoa não for muito boa, né, o profissional não for competente, bom no atendimento,
né, tiver um bom relacionamento, porque é tudo, não é só bom na parte técnica. Quando eu falo paciente satisfeito, que gostou do tratamento, é o tratamento odontológico, mas o tratamento também que foi dispensado a ele, né? Existem 2 tipos de tratamento dentro do consultório de uma clínica: o tratamento odontológico e o tratamento de relacionamento. Como é que a sua equipe trata o paciente? Ou seja, como se relaciona, como atende, né? Resolve os problemas dele, não é? E o bom atendimento não é bater papo, como eu digo sempre, não é, né? Tem alguns profissionais que têm mais esse perfil de bater papo, de conversar, de uma coisa mais descontraída, né? Mas não precisa ser necessariamente assim, né? Para dar um bom atendimento, para o paciente ficar satisfeito, para ele se sentir, como eu digo, em casa. Ele quer se sentir tranquilo ali o máximo possível, né? Porque muitos morrem de medo de dentista e não conseguem ficar tranquilos, mas até por isso, pela nossa profissão, é preciso criar um ambiente de tranquilidade dentro do nosso atendimento, tá? E aí vocês podem me fazer perguntas. Eu acho que isso de fazer pesquisa é algo sensacional, né? Porque o cliente, o nosso paciente, precisa estar no centro do nosso atendimento. É preciso sempre tudo ser pensado em função dele. A gente precisa dele dentro do nosso consultório. A gente está vivendo aqui um momento em que estamos afastados do atendimento sem atender os nossos pacientes, né? E hoje, mais do que nunca, a gente percebe o quanto eles são importantes, né? E na retomada dos nossos atendimentos, dos seus atendimentos, vai ser muito importante você ter atenção absoluta na satisfação dos seus pacientes, né? Para que eles retornem mais rápido, né? O tanto rápido quanto for possível ali no seu atendimento, porque a retomada vai acabar sendo mais lenta, e você satisfazer o máximo em relação ao seu atendimento, em relação a ouvir o paciente, né? Você pode até, nesse momento que ainda não retomou, mas que está para retomar, você pode mandar, se quiser, cada um tem que pensar aí na sua realidade, pode mandar até uma pesquisa agora, né, nesse momento da quarentena, para aqueles que estão em tratamento. Por exemplo, os pacientes de ortodontia ou algum paciente de reabilitação oral que você teve que encerrar temporariamente ali os seus atendimentos, suspender os atendimentos, ou um paciente que estava fazendo uma endo e não terminou, né? Quem está no seu atendimento, ou quem você um pouquinho antes, há um mês atrás, terminou o tratamento, já faça agora, já veja como que é, entra lá, Google Forms, já programa uma pesquisinha, faça, né? Você tem os contatos dos seus pacientes. Nesse momento, muito importante pensar nos nossos já pacientes. Claro, sempre precisamos atrair novos pacientes, aprender essa habilidade é muito importante, sempre foi e agora vai ser ainda mais, né? Como atrair novos pacientes para o consultório. Mas aqueles que já entram em contato com a gente, aqueles que já vão ao nosso consultório, que já recebem o nosso tratamento, o nosso atendimento, esses são prioridade, esses são preciosos. Deixa eu ver aqui, ó. O paciente precisa ser muito cuidado. Porém, e quando o paciente nos trata mal ou os funcionários? Cada caso é um caso, né? Como agir? Acontece, né? Acontecem casos que a gente se recusa a atender, continuar atendendo. É muito difícil acontecer, tá? Nossa, é muito difícil. Mas, enfim, cada caso é um caso. Quando eu falo ouvir o paciente, é ouvir, avaliar qual é o problema ali, né? E ver que tipo de resposta você vai dar. Se você consegue resolver aquela situação também ou não, né? Preciso avaliar cada caso. E existe de tudo, a gente sabe, né? Ainda mais quem atende muitos pacientes.
Aqui, ó, perguntei perguntei em perguntá-los, pensei, desculpa, em perguntar quais são as suas dúvidas em relação à biossegurança. Para os pacientes, pode perguntar. Se você entender que eles têm esse receio, esse medo, pode perguntar, né? O que é que se eles querem, mas aí você tem que direcionar a sua pesquisa, né? Quais são as suas dúvidas? Você pode mandar uma pesquisa de satisfação, porque daí já não é mais uma pesquisa de satisfação, né? Se você mandar um questionário assim, já não é uma pesquisa de satisfação, tá? E isso em relação à biossegurança, eu vejo assim, o dentista primeiro, antes de falar em biossegurança, é importante entender se realmente os pacientes dele estão com medo de ir ao seu consultório e se estão com medo por causa da biossegurança, tá? São dois pontos diferentes. Tem pessoas que estão com medo de sair de casa, de ir para qualquer lugar, né? Então não é porque é um consultório odontológico. Nós, dentistas, sabemos do risco que existe lá dentro e da importância da biossegurança, que sempre foi importantíssimo, mas agora é muito mais, tá? Então, cuidado para não trazer uma questão na cabeça do paciente que ele não tinha antes, tá? Que é em relação à biossegurança. Eu vejo com certo cuidado essa questão do dentista tá falando ali muito nas redes sociais também, mostrando equipamentos de biossegurança, porque intensificamos a limpeza e tudo mais. Tem uma maneira certa de você comunicar isso sem assustar, né? De agregar valor, tá? Então, você perguntar isso numa pesquisa ali, mandar por WhatsApp, não sei, depende dos seus pacientes. Se você está percebendo que tem muita gente com essas dúvidas, né? Com essas dúvidas aí, você pode até direcionar também para esse tipo de assunto. Mas aí, concorda comigo? Aí já foge da pesquisa de satisfação. Aqui a gente está falando como satisfazer o paciente. A biossegurança você pode usar na sua comunicação para agregar valor ao seu atendimento, tá? São assuntos, são temas diferentes aí para você entrar em contato com o paciente. Em relação à biossegurança, uma aluna outro dia, até vou comentar aqui, nem ia comentar, uma aluna minha do método Dentista Referência falou que o que ela está fazendo? Com os pacientes que estão com medo de iniciar tratamento com ela, então são pacientes que estão procurando pelas redes sociais, né? Ela divulga ali o consultório dela pelas redes sociais. Então os pacientes que ainda não querem agendar, que estão com medo de ir, né, até para urgências, ela pega o contato dessas pessoas, né, está colocando todos esses potenciais pacientes numa lista de transmissão, pessoas que estão com medo de ir por conta de contaminação, e a cada 2 dias ela manda uma comunicação ali, um recado, um videozinho mostrando toda a limpeza do consultório, falando da parte de biossegurança. Então, a cada 2 dias ela manda uma mensagem tranquilizadora ali para aquele conjunto de pacientes, para aquela lista de transmissão. Você pode mandar no 1 a 1 ali. Você mantém, aí ela está mantendo o relacionamento com esses pacientes. Alguns estão indo no consultório dela, né? E alguns com dor, que estavam com dor, mas com medo, né? Precisavam de um tratamento de urgência e estavam com receio de ir, começaram a passar a ir. E ela fechou daí outros tratamentos com esses pacientes. Foram para urgência, estavam com medo antes, mas ela começou a mandar algumas comunicações tranquilizadoras a cada 2 dias. E aí os pacientes começaram a ir para o consultório dela. Tá? Então, essa pesquisa de satisfação, use só para pesquisa de satisfação, né? Não misture com outro tipo de pergunta ali. Isso de perguntar sobre a biossegurança, isso é legal de fazer nas redes sociais, né? Abrir ali no Stories uma caixinha de perguntas. Qual é a sua dúvida? Você tem alguma dúvida? Enfim, em relação à contaminação dentro do consultório. Mas assim, cuidado para você não, como eu disse,
não criar uma dúvida que não existia antes na cabeça dos pacientes, tá? Porque senão aí você vai estar jogando contra você mesma, né? E aí é um problema. Não acho que esse seja um assunto que precise ter destaque para os pacientes. Isso é importante para a gente, para a nossa equipe, tá? Então mande aqui a sua dúvida. Quem ainda não está participando do meu canal no Telegram, tá? Eu tenho um canal no Telegram gratuito, com muito conteúdo lá sobre como atrair mais pacientes, satisfação de pacientes, como fechar mais tratamentos, enfim, conteúdos de crescimento dentro da odontologia. Vai na minha bio no Instagram, tem um link lá, né, para quem está aqui no Stories. Aqui no YouTube, na minha descrição, tem um link também para ir para o meu canal do Telegram. É gratuito, tem lá milhares de dentistas participando e o meu objetivo, e eu fico muito feliz, é de poder compartilhar toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, meu e da minha equipe, durante esses anos todos, esses 24 anos aí de estrada dentro da odontologia, com os dentistas que querem realmente retomar os seus atendimentos e com foco no crescimento, voltar a crescer ou começar a crescer. Tá bom? Então mandem aqui a sua pergunta, mandem por direct aqui no YouTube, deixa a sua dúvida, ou aquele assunto que tá te angustiando hoje, ou aquilo que você tem mais dificuldade no seu consultório ou na sua clínica, e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Então, na minha bio do Instagram tem um link pro meu canal do Telegram, tá? E aqui na descrição, para quem tá no YouTube, aqui na descrição do YouTube também tem. Tá bom? Então, um abraço e até amanhã.